Meus irmãos, a paz do Senhor, Jesus Cristo. Eu estou aqui com a revista da Escola Bíblica Dominical e nós vamos, amanhã, é a última lição. Eu queria falar um pouco a respeito dessa última lição, desse trimestre, desse quarto trimestre, que é, meu Deus, isso aí, porque é a última revista deste ano e a última lição. E eu, observando e estudando essa lição, eu vim a entender que a volta de Cristo está dependendo de nós. Sim, só depende de nós, o pregador do Evangelho de Cristo, para que Jesus volte. A lição ela é bem clara, o comentarista largou bem exposto, e ele começa a introdução assim, que traz com a palavra-chave retorno. E a tradução, ela como está escrito, começa assim: nesta oportunidade, encerraremos este trimestre relacionado ao trabalho missionário, com a bendita esperança da Igreja à volta de Jesus. Essa bendita esperança é muito espiritual, que é o motivo animado de todas as nossas práticas missionárias. A compreensão a respeito da iminência da vida de Jesus sempre trouxe um senso de urgência para a Igreja no Novo Testamento. E, consequentemente, para as igrejas da tradição pentecostal, o Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento. Portanto, preguemos gentilmente o Evangelho. Eu vou ler mais um pouco aqui, para mim ter um comentário mais amplo com os irmãos. O primeiro tópico está escrito aqui assim: alcançamos o mundo até Cristo volte. Primeiro subtópico: este Evangelho do Reino será pregado. O texto Mateus 24:14 afirma que o fim virá somente depois que o Evangelho do Reino tiver sido pregado em todo o mundo. Basicamente, esse Evangelho do Reino é a mensagem do Novo Testamento a respeito do perdão da nova vinda de Jesus, com a realidade disponível na morte e ressurreição de nosso Senhor. Como podemos ver do comentário da Bíblia, Estudo Pentecostal, aqui somente Deus sabe o tempo em que a tarefa da evangelização será finalizada, conforme o seu desígnio. Até isso ocorre, a Igreja de Jesus deve transmitir o Evangelho de Cristo a todas as pessoas, até que ele volte para arrebatar a sua Igreja. Subtópico 2. A urgência da tarefa. A urgência da pregação do Evangelho, por causa da volta de Jesus, é algo posto nas Escrituras. Por isso, os discípulos de Cristo são instados a desenvolver os talentos concedidos por Deus de modo a dar fruto, antes da volta do Senhor Jesus. Nesse aspecto, há uma colheita que precisa ser realizada antes do tempo certo da ceifa, ou seja, da vinda de Cristo, dos obreiros que precisam concluir a obra, mesmo sendo pouco, e da noiva que tem de se ataviar e está pronta para as bodas com o noivo. Amados irmãos, como eu estou lendo aqui, a vinda de Jesus Cristo está esperando agora que todos os evangelhos cheguem pregado a toda a criatura. E isso está a cargo da igreja. Da igreja, nós que estamos aqui para fazer esse trabalho. Nem ficou esse trabalho de pregação do Evangelho, não ficou nem a cargo dos anjos, mas sim, ficou da igreja. E
do meu ponto de vista, a volta de Jesus Cristo e está esperando que o Evangelho de Cristo alcança até os confins. Enquanto quando tiver precisando ouvir do Evangelho de Jesus Cristo, ouvir a palavra, Cristo não voltará. Porque ninguém pode ser pego por inocente. Aquele que ouviu não deu crédito à nossa pregação, assim diz o profeta Isaías, não será dado como inocente. Vai estar de frente diante do julgamento final. E conta com nós para fazer essa missão. Essa revista ela vem apertando, dando um puxão de orelha nos grupos missionários da igreja, na equipe de missão, mas o que eu venho dizer é que não somente nos líderes da missão, porque a igreja é toda missionária. E quando eu falo de fazer missão, não podemos só deixar a cargo daqueles irmãos que estão ali para liderar a missão. Certo, eles têm que apontar, eles têm que puxar, mas eu e você podemos fazer missão. Mas como podemos fazer missão? Fazer missão é pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho de Cristo e anunciar até que ele venha. Seja atalaia. Anunciar que se continuar na vida que muitos levam é perigoso. O destino é mau. E assim é pregar o Evangelho. Às vezes a gente fica imaginando com um pensamento muito esquisito, pensando que fazer evangelização eu tenho que ter condições financeiras de pegar um avião ou até pedir ajuda financeira ou ir para a África, para a Bolívia, para algum lugar aí longe para falar de Cristo. Mas, às vezes, pregar o Evangelho é somente atravessar na rua e falar sobre Jesus. Ora, porque na verdade pregar o Evangelho é falar de Cristo. E nem todos na minha rua são cristãos. Apesar que creio que todos já viram falar de Cristo, mas nem todo ainda deu crédito à nossa pregação. E não podemos desanimar de pregar o Evangelho, de falar. Ora, se eu falo por mim mesmo, se os irmãos que me trouxeram até esse Evangelho, que hoje eu sirvo aqui na igreja, Assembleia de Deus, se eles falassem comigo só uma vez, eu creio que eu não estaria aqui. Eu gastei várias chamadas. Até que um dia me convenceram. E isso já se vai mais de 13 anos. E eu penso assim, há mais de mim lá. Eu não estava sozinho. Há mais que precisa ser resgatado. Devemos voltar e pregar o Evangelho, ou mesmo que já ouviu falar, vamos pregar de novo. Vamos existir, vamos semear de novo. Não germinou? Ou no próximo ano eu semeei de novo. Quem sabe uma hora, Deus quebranta o coração, que está duro, que não está germinando nada. E a palavra do Senhor brota e vem dar fruto na casa do Senhor. Vamos mais adiante. Aqui no segundo subtópico. Essa lição ela é pequena, petitinha, tem só primeiro e segundo tópico. Vamos aqui, no segundo tópico. A volta de Jesus, atrelada à obra missionária. Como disse, eu falo. Os irmãos aí que gostam de estudar a escola dominical, percebe que vem puxando todo esse trimestre, vem puxando as orelhas dos missionários, vem puxando orelhas da equipe de missão. Missão, vamos acordar aí. Porque, na verdade, a igreja depende da missão. A igreja depende da missão para caminhar. Não é verdade? Depende. A missão é um departamento da igreja muito importante. E é um departamento que não pode quietar. Não. Às vezes, quando tem que ter sangue novo aí para agitar. Não pode cansar. Se a missão cansa, a igreja para de avançar. Se a igreja para de avançar, paramos de ganhar alma. Está tudo atrelado. A missão é fundamental.
E às vezes nós colocamos assim, você não pode ir, então contribui, certo, é bom, é verídico, é bom contribuir com a missão. Mas se você falar de Jesus Cristo no seu trabalho, ou na faculdade, ou no colégio, não sei lá qual estágio do ensinamento você está no fundamental, já está no ensino superior, falar de Jesus Cristo, está fazendo missão, sim, está pregando missão. Vamos lá, vamos aqui mais adiante. A volta de Jesus atrelada à obra missionária. Veja só. Primeiro subtópico, desculpe, perdão. Relação da volta de Jesus em missão. A volta de Jesus Cristo, sem sombra de dúvida, está ligada à obra missionária, como afirma o grande evangelista Billy Graham. De acordo com Mateus 24:4, Deus ligou a segunda vinda de Cristo ao sucesso da evangelização mundial. Nesse sentido, os cristãos devem trabalhar pela salvação das almas, dos homens, com todas as suas forças. Para esse serviço, tem uma cooperação do Espírito Santo e a vontade de Deus, que não deseja que alguém pereça. Por isso, cada cristão deve estar à disposição para atender o chamado da evangelização, pois o fruto do justo é a árvore da vida, é o que ganha alma, sabe? Segundo subtópico, o chamado para a igreja, As palavras do apóstolo João podem ser aplicadas à igreja atual. O tempo está próximo. Por isso o Senhor Jesus Cristo continua a chamar a sua igreja. Trata-se de um alerta final que precisa ser programada até a volta do Senhor. Nessa última hora da igreja, neste mundo, uma nova geração de voluntários precisa responder o chamado universal para a evangelização, a fim de que novos crentes se preparem para ouvir a voz de Cristo, chamar por ocasião de sua volta. Aproveitamos, portanto, os meios de hoje de grande avanço tecnológico que possibilita a Igreja de Cristo e comunicar o Evangelho a toda a raça humana. Bem, amados irmãos, como eu disse, a volta de Cristo, se ela está tardando, a culpa é só nossa. Nós que não estamos pregando ainda o Evangelho. Na verdade, irmão, nós vivemos um crente assim muito industrializado, como vou dizer assim, que para nós irmos, né, não quero ser generar, não estou dizer que todo crente faz isso, mas na maioria de nós apenas, se nós cumprimos os dias de cultos público, ou talvez até o dia de cultos de ensino na igreja, tá bom. Mas tenha essa mente. Vocês também já devem ter ouvido várias pessoas falar, eu não gosto de perder nenhum culto. É bom, é viável, é agradável. Deus agrada disso. Mas observe o Evangelho de Cristo. O que ele está pedindo? Observe o id dele. Cultuar é fundamental. Mas ele está mandando id. Ele está mandando espalhar. Ele não tá mandando a gente sim ficar mais agrupado, só no lugar. Id é pregar o Evangelho a todas as criaturas. Irmão, esses dias eu estava estou estudando a Bíblia, estou devagarzinho, não sei quando eu vou terminar, mas eu comecei a estudar a Bíblia, estou devagarzinho. Creio eu que, tomara que em 2024 agora eu acabo de ler a Bíblia. Em Torre de Babel, a ordem de Jesus era espalhar, lá em Gênesis. Mas o que eles fizeram? Ficaram juntos.
Gastou Deus, a ordem de Deus era para espalhar. O povo espalhar para povoar a terra. Mas eles ficaram juntos. Não seguiram a ordem de Deus. O que aconteceu? Gastou Deus descer e confundir todas as línguas, para que eles espalhassem. Novo Testamento. A ordem agora de Jesus. Para ir pregar o Evangelho. Ficaram muito juntos. Ficaram juntos também. Gastou Estevão morrer para que espalhasse para pregar o Evangelho. Aí sim começou a nascer as igrejas. Gastou a morte de Estevão. Gastou a morte de Estevão, assim eles ficaram com medo de Paulo. Os irmãos sabem por aí. Lá em Atos que deixa bem explicado. Mas não podemos conformar de ser crente só de templo. Não. Não. Temos que ser crente evangelista. A vinda de Jesus está esperando isso. Para que nós leve o evangelho a todos. Até os confins. Para que ninguém seja dado por inocente. E quando chegar o dia de julgamento, para ninguém falar, eu nunca ouvi isso, ninguém me falou. Não vai ter essa desculpa. Tem sim. Pessoas que ouviram e não deram crédito. Não é da agora. Se os irmãos lerem o livro de Isaías, o profeta Isaías fala, quem deu crédito à nossa pregação? Sempre vai ter alguém que vai reputar o Evangelho de Cristo. Mas o dever nosso de pregar. Ora, devemos cultuar. Eu falo que a igreja é um lugar de adoração. Por isso, o que mais me entristece, quando eu estou na igreja, eu vejo as pessoas, tá certo? Tem muitas pessoas que levam o celular para colocar o playback para cantar, mas tem pessoas que você vê que está mexendo no celular, comunicando com uma pessoa lá não sei de onde, e não está nem ali para os testemunhos, até para a palavra e a pregação do Senhor Jesus Cristo que o pastor traz no final. Isso me entristece muito. Esse é um crente de compromisso. Assim, ele pensa que ele está só ali, talvez no culto de ensino, ou nos cultos públicos. Vamos fazer esse empenhamento geral. Já é suficiente para ter a salvação. Ora, ser crente na igreja, essa frase não é minha, já vi os outros falar, é fácil. O negócio é ser crente lá fora. Falar de Jesus é fácil. O negócio é falar de Jesus lá fora. É falar de Jesus no meio da turminha de amigos que se diz moderno. Não é verdade? É isso que Deus nos espera. Pregar o Evangelho. Não vamos ficar parados no tempo. Ora, eu não estou na equipe de missão, já tive na equipe de missão quando eu estava em Arizona. Bom, em departamento eu não faço parte da equipe de missão. Mas como um cristão, sim, eu sou um missionário. O ano que vem aí, falta um dia, amanhã já é virada. Eu vi um irmão falar na igreja outro dia, em vez de nós fazer desejo para o próximo ano, vamos fazer o contrário. Vamos fazer uma respectiva. O que nós fizemos neste ano? E se nós fazermos o que nós fizemos esse ano e consultar a Bíblia, como diz o irmão pregando, que é o manual do ser humano, aí eles vão achar onde nós erramos. E vamos tentar consertar o nosso erro. E cada vez que consultamos o nosso manual, achamos algum erro. Sim, não somos perfeitos, achamos algum erro. Eu brincando, esses dias eu falei que tem vezes que nós até parece um carro mais velho, que parece que está perfeito, o carro velho, está andando, que beleza. Mas se você levar ele no mecânico, o mecânico vai achar um defeito ali. Ah, essa peça está meio gasta, essa peça tem que trocar, vai te dar trabalho algum dia. E creio que assim também somos nós podemos estar perfeitos. Então, participando dos cultos públicos, não perdemos nenhum culto. Mas se formos consultar o nosso manual, que é a Bíblia, que é o manual do ser humano, como diz o pregador, vamos achar alguma coisa em falta. Vamos achar.
é hora de consertar, que o caminho é longo. Jesus, Cristo, espera nós. Pregar o Evangelho a toda criatura para que ele volte. Amém? Fique com Deus até a próxima oportunidade, em nome de Jesus.